Decore Mais, Selmar Santos, claro, com a Carol Fischer. Carol, é sempre um prazer esses nossos bate-papos. Faz tempo que a gente não senta para conversar. É um prazer estar aqui também com vocês, como sempre. O motivo do nosso bate-papo de hoje é a participação, a primeira participação, na verdade, da Selmar na Casa Cor São Paulo. Sim, porque já teve participação na Casa Cor Paraná, né? Mas acho que agora veio com tudo para São Paulo, porque está com 5 ambientes maravilhosos. Né? Um ambiente mais bonito do que o outro. O tema da mostra esse ano da Casa Cor, né, esse corpo e morada, ele primeiro trouxe muitos elementos afetivos, né, muitas referências afetivas. Sim. Outra coisa que eu achei muito forte, não sei se você concorda comigo, a Casa Cor esse ano está mais colorida, tem mais cor. E isso dá uma energia diferente. Eu acho que ela está com uma energia, isso que eu ia dizer, uma energia muito mais bacana do que a anterior, né? Eu, particularmente, do ano passado, eu não gostei muito, mas esse ano eu acho que foi muito bacana, foi uma experiência até pela própria Selmar estar lá dentro, né? E a gente viu vários ambientes interessantes de pessoas renomadas, mas a Selmar marcou uma presença muito forte, porque os ambientes estão muito gostosos de andar, um aconchego, né? E junto com a tecnologia também, né? Eu acho que o Master Plan esse ano, né, tem um plano, né, um planejamento da visitação. Está muito inteligente. Está fluindo melhor. O fluxo é gostoso, é agradável. Né? Tem os pit stops, né? O café no meio do caminho, tem o restaurante, no final tem espaços também de convivência inteligentes. Muito verde também, né? Muito verde. E deixaram espaços abertos também, que eu achei bem interessante, né? E nesse contexto todo, eu acho que a participação da Selmar com os arquitetos que estiveram envolvidos, né, ficou assim de um nível muito bom. Inclusive no espaço da LG, né, que junta a tecnologia da LG com todo aquele design, aquela simetria que ele bolou com aquela estante maravilhosa, que tem um sincronismo com o teto também, né? Você vê que o ambiente todo, ele parece que ele está todo vestido, né? Merecia uma das capas, inclusive, não é? Sim, sim. A Casa Cor, o anuário tem várias capas. Uma delas é desse espaço que a gente chama de Casa LG, BC Arquitetos. São muitos espaços, nem todos podem participar da capa, mas a Selmar teve a honra de participar de uma das capas. É verdade. Ali o Bruno Carvalho e a Camila Avelar fizeram um trabalho muito interessante. Eles trouxeram esses tons terrosos, quentinhos. Sim. Isso é muito, muito interessante. A gente vai percebendo como uma tendência muito forte. E você vê que é um ambiente bem grande, só que ele usou muita cor, né? O mesmo tom em praticamente todo o ambiente, mas não ficou carregado, ficou uma coisa bem harmônica, ficou aconchegante, né? E mesmo ele usando esse tom mais forte, né? Que é para assim um terroso, né? Uma coisa. Vamos combinar que é ousadia, mas os tons terrosos vêm fortes, né? Muito fortes. Na decoração. A gente via muito terras, né? Muitos berges. E na verdade a gente consegue, o profissional começa a pontuar mais com tons mais fortes, até por conta disso, porque você consegue uma base mais neutra. Você saber combinar tons, cores, usar cores mais fortes,
faz parte desse profissionalismo, né, que você encontra quando você contrata um arquiteto, porque Exatamente. não desprezando o bege, mas é mais fácil você compor com o bege, as cores são mais difíceis, quando você mistura materiais é mais difícil, né? E aqui, além dessa combinação, muita tecnologia, traz toda essa retidão, as coisas mais, essas linhas mais limpas, né, Ele fez do um mobiliário. ambiente muito simétrico, né? Toda essa simetria Só que o planejado ele usou ajuda a fazer. também elementos orgânicos, né? Exatamente. E deu uma misturada com peças, por exemplo, se você vê, tem uma cadeira de balanço, né, que remete a uma releitura de uma cadeira de balanço, que remete meio àquela coisa, né, dos nossos avós. Então ele conseguiu colocar nesse ambiente vários detalhes que fizeram a diferença. Referências afetivas, você vê que alguns quadros são peças mais antigas. E essa combinação, na verdade, Mas de isso eu notei até em todos os ambientes, eles se preocuparam muito com a herança afetiva. Exatamente. Porque justamente teve até, acho que na Casa Araxá, ele colocou uma peça que era do vô dele, né? Exatamente. Para dar uma linkada realmente de algo afetivo. Então, é importante a gente lembrar isso, que a gente quando faz uma decoração, quando a gente faz um espaço, nem tudo a gente precisa só trabalhar com o novo, né? Exatamente. Aquilo que a gente tem a memória, né, da nossa família, de coisas nossas, é muito importante estar integrado na decoração, né? Acho que isso valoriza a decoração, valoriza e, na verdade, dá essa personalidade. Porque tudo novinho tem aquela cara de showroom de loja. É bonito, é bacana. Nada contra o novo. Nada contra o novo. Mas eu acho que você sempre tem alguma coisa sua, uma coleção, ou alguma coisa dos seus avós, alguma coisa que é importante para você, né? Às vezes um quadro que não é até um quadro assinado, coisa e tal, mas tem um valor para você, né? Então eu acho que misturar peças tem tudo a ver com o nosso momento agora. Eu quero fazer uma referência. Casa Cor, esse ano, muitos espaços tem um pouco desse sentido, você falou tudo. Tem esse sentido muito forte, né, de trazendo grandes e lindas referências. A decoração é isso, pense nisso na sua próxima decoração, no próximo espaço que você vai fazer na sua casa. A gente vai seguir um pouco a ordem aqui do anuário, né? Mas a sequência da mostra é um pouco diferente. Aqui tem uma ordem alfabética e a sequência nossa aqui é o Bruno Moraes com a cozinha funcional. Esse espaço também é um espaço muito interessante, não, Carol? Você desgostou muito? Foi um dos que eu mais gostei porque eu senti assim é meio que arrojado você colocar aquele tom de rosa na cozinha. E ao mesmo tempo, apesar de ser arrojado por um momento, ele também remete a uma releitura dos anos 50. Então você fica assim, você fica meio, né, não sei se eu estou inovando ou se eu estou retrocedendo, mas precisa de coragem para ter uma cozinha rosa, né? Então... É verdade. E ali usou um rosa antigo, um rosa mais esmaecido, ele não é aquele... um tom tão forte, e isso é interessante porque junto com o madeirado dá uma coisa novamente, uma coisa mais quente, agradável. Tem um estilo provençal, né? Ele usou também no material, ele chegou a usar o alumínio com as cores no champanhe, então também dá um aspecto moderno. Então ele fez uma mistura bem contrabalançada, eu achei. E, além do que, esse espaço ele é realmente funcional, porque ele é usado em vários eventos durante a Casa Cor. Inclusive, em um dos momentos que eu estive lá em visita com as arquitetas, elas não puderam entrar porque estava tendo um evento lá. Mas é bem bacana, eu gostei muito desse espaço. Eu achei uma parte muito interessante aquele brise, né, colocado tem um desenho orgânico e ele, na verdade, ele cria numa residência, né, num projeto real, você teria um pouco dessa de criar privacidade, deixar ventilar. É o uso da peça arquitetônica. Eu acho que está assim, muito dentro daquela proposta que a gente tem a integração, né, das salas com cozinhas, mas ele conseguiu fazer aí uma criação
em que ele deixa mesclado isso, né? Pode ser, você tem a visão, você está meio que integrado, mas ao mesmo tempo você não está. Então esse Brise deu um aspecto diferenciado a essa divisão, né? Legal que é uma peça pivotante, né? Sim. E aí, claro, é o desafio, inclusive, acho que para a própria montagem, né, da Selmar, né, conseguir executar essa peça da maneira isso é aquilo certa. que as amostras trazem e depois dificultam aqui no nosso dia a dia, né? Porque aí... A gente inventa, né? E a gente gosta de coisa inventada. Inventar com os arquitetos mesmo, faz parte, né? A Marcela Penteado já trouxe no Loft 011. Sabe o que eu achei bastante interessante? A paginação que foi feita para esse madeirado escuro que foi usado na parte interna do dormitório. Então, esse madeirado é o Capadócia, né? Que está em linha na Selmar. E ele traz assim muita personalidade, muito requinte, né, ao espaço. Ele deixou assim, ela fez todo um projeto bem linear, né? Você vê que é uma coisa bem linear, não tem aquele aspecto de movimentos circulares, ondulados. Nessa parte, já para outra parte que ela fez o estar, ela já criou toda uma ondulação, né? Sim. Com outro material. Mas a parte que a Selmar está presente, que é a parte de marcenaria ali, é justamente onde tem esse elemento, esse madeirado Capadócia, e o detalhe do closet, que ele fica totalmente escondido, né? Porque, novamente, a porta pivotante, que quando você fecha tudo vira um grande painel, e atrás desse painel você vai encontrar esse tem o closet. Se não me engano, tem mais um espaçozinho. Que é o banheiro, que é um dividido, banheiro, não é? Tudo ali. Fica um painel totalmente fechado, né? Que você não tem esse aspecto de que tem um ambiente atrás e de repente ele se revela. Então é bem bacana, né? Esse madeirado Capadócia, eu estava vendo, ele lembra muito a nossa madeira sucupira, né? Sim. E ela dá, esse tom mais escuro, ele dá um requinte muito grande. Sim. A gente está muito habituado a ver os tons mais claros e tal, esses carvalho, né? Tom carvalho mais clarinho, mas esse tom mais escuro dá um peso naquele... justamente esse peso positivo, aquela digo, coisa né? sempre de uma releitura, porque se você usar pensa bem nesse tom, ele foi muito usado lá para a década de 50 mesmo, né? Que tinha tons mais escuros dessa madeira sucupira. Então fica bem interessante também. Legal. A gente vai lá pro José Navarro Arquitetura. Essa Casa Araxá é novamente é uma releitura de uma casa mineira, conforme ele... Eu acho que assim, ali ele conseguiu demonstrar talvez uma casa mineira mais contemporânea, né? Ele usou elementos da memória afetiva, que ele colocou até peças do próprio avô, e ele usou tons assim bem modernos, bem sofisticados. Eu acho que nesse elemento assim ele jogou mais com o contemporâneo. Exatamente. E deu uma pequena misturada com peças. E interessante, naquele armário linear, né, de fundo, que tem quase uma janela e essa visão do jardim que traz para dentro do espaço, ele tem um tom de madeira claro e um ebanizado. Ele trabalhou ali bonito com ficou o aquilo. amadeirado, que seria no caramelo, que também está em linha na Selmar, e usou o mate, né, que é a cor mate, no ônix, que fez essa brincadeira, né, de um tom mais escuro, mais cinza, né, um pouco mais sóbrio, e fez essa brincadeira justamente. De um lado você tem uma pegada meio mineira, né, nas outras peças que compuseram, e na parte onde está a marcenaria tem essa questão do contemporâneo. Então eu diria assim que é uma casa mineira contemporânea. E é bem legal, porque ele é muito jovem, inclusive, né? E isso eu acho bacana, porque, aliás, nós tivemos a oportunidade de conversar com ele no preview da imprensa,
e ele coloca muito bem, né? Mostra muito bem como é importante, né, trazer essas referências, ter essas referências, e que no caso dele faz parte assim, muito do dia a dia. Lembrando que no espaço, na Casa LG, nós também conversamos com o Bruno e com a Camila, né? O momento foi bastante interessante ali também para entender um pouco todo o contexto. Você vê que na Casa LG tinha a preocupação de ter uma sintonia com a tecnologia, Sim. com os produtos expostos da LG, né? Então tentar fazer com que esses produtos estivessem integrados no espaço, né? Vamos lá para o Loft Selmar, Res Arquitetura, das duas Fernandas, né? E mais a Natália. Sim. E Ex-arquitetas muito simpáticas, foram demais, super demais. gentis com a gente lá também. Nós também falamos com elas, né? Conversamos um pouquinho para entender como foi o processo, né? Não, e um detalhe também que nesse espaço especificamente, como existe o espaço da LG, que é um patrocínio da LG, esse em especial foi um patrocínio da Selmar, tanto que a Selmar ela tem o título, né, de mesmo, Loft né? Selmar, então é um espaço bem bacana também. Agora eu amei o Xarabi. Para tudo que é lado, a gente já na entrada tem isso, né? Como uma peça legal, e isso utilizado, replicado depois na cabeceira da cama, Sim. em outros módulos, que fica muito interessante. Novamente nós vamos usar do rosa. Sim, aqui usou um tom de rosa tom. queimado, também que você está na cartela das cores especiais da Selmar. Mas o interessante também é que, se você notar, tem lá o armário embutido que consta na parte do quarto. Ele também é uma releitura de um armário feito nos anos 50 pela empresa da Selmar. Então eles meio que fizeram, abrangeram assim umas ideias do começo lá do avô, até porque o avô faleceu, né, há pouco tempo. E a Selmar está com 73 anos, né? Então tem todo esse aspecto que a gente volta de novo naquela questão sentimental, né? As meninas trouxeram muito forte uma releitura dos anos de 1950, está nos armários, está no mobiliário, né? Praticamente tudo é mobiliário assinado. Isso é muito legal também, novamente, para reforçar a importância do design brasileiro, né? Das nossas peças. Que internacionalmente são muito reconhecidas. Uma coisa que eu sempre falo muito com você, né? Que o design, né? As fábricas brasileiras hoje investem muito, né? no design brasileiro, e todas elas têm, as melhores fábricas têm os seus próprios designers que estão sempre elaborando peças que são muito bem conceituadas internacionalmente, tanto na Feira de Milão como em outras feiras internacionais, né? Isso é importante, né, para que a gente entenda, né, como o Brasil está na moda. Eu adoro isso, né, porque o nosso design, os profissionais, num bate-papo com outros profissionais também reforçaram a ideia de que realmente a nossa arquitetura, foi o Léo Shetman que reforçou a ideia de que nós temos uma arquitetura primorosa no Brasil, profissionais excelentes, e ele frisou uma coisa realmente forte. O Brasil tem sido reconhecido pelo seu design, principalmente de mobiliário. Sim. E isso vai ganhando o mundo, né, e tal, que ganhe nossas casas, que as nossas casas tenham essas peças, tragam um toque de brasilidade, tragam as nossas memórias afetivas, não, Carol? Porque o Brasil ele tem uma referência muito grande na Feira de Milão na parte dos eletrodomésticos, né, dos planejados em si. Mas a mobília solta, nós temos muito a oferecer, e a mobília solta é muito criativa, né? Então a gente acaba sempre expondo peças e fábricas que vão para fora, né, expor em Milão, e que são super assim, tradicionais aqui, e conseguem explorar essa parte do design, mostrando para o mundo, né? Casa Cor vai até o dia 6 de agosto, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional,
projeto de Davi Libeskind, que com 23 anos desenhou um espaço que é icônico, né, tombado, né, reconhecido como É um espaço muito legal. muito aqui. legal, né? Um espaço que é aquela referência que quem vai na Paulista, esquina da Paulista com Augusta, sabe o Conjunto Nacional, não precisa nem ter número, né, no local. Não precisa nem ter número, a gente já sabe o que é. Ousadia pura no que foi um projeto arquitetônico que vale a pena a gente experimentar. Sim. É fácil de ir, quem não quiser nem ir de carro pode subir de ônibus e pegar metrô e para na porta, quer dizer, facilidade total, espaço democrático para a gente experienciar esse universo que a gente tanto ama, né? Do Art Deco. Exato. Hoje no nosso Decore Mais, Selmar Santos, um pouco de casa cor, a nossa querida Carol Fischer. Obrigado, Carol. Obrigada, amiga.